Boa tarde a todas e todos. Gostaria de saudar a presença de vocês. Meu nome é Rafael Ambrósio, eu sou arquiteto urbanista, coordeno a Comissão de Relações Institucionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e hoje eu vou fazer as vezes aqui de mediador da mesa. Então, eu queria agradecer a presença aqui dos meus colegas de conselho, o Lucas Sestaro, a Carol Nunes, está na outra ponta, são conselheiros também, membros da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial, a Melissa, que é a nossa coordenadora da Comissão de Políticas Afirmativas, e a nossa colega Camila Camargo, que é a presidente, hoje, né, do CAL São Paulo. Então, como é que está? Já está aí. A gente vai falar hoje um pouquinho, então, sobre a agenda urbana e ambiental do Conselho, tratar sobre justiça climática. Então, para iniciar aqui as nossas falas, para depois abrir para vocês, eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente, Camila, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Para a gente é uma alegria poder ter uma participação que a gente entende mais ativa num evento como esse, importante como esse. Estamos desde cedo aqui, desde a solenidade de abertura, com o stand em frente, aqui à sala Sustentabilidade, atendendo profissionais de arquitetura e urbanismo, promovendo algumas relações que a gente julga que são muito importantes para darem abrangência às ações do Conselho. A gente organizou essa mesa, embora a gente saiba, né, em que pese a gente saiba que o tema mudanças climáticas, adaptabilidade, embora urgente, ele ainda mobiliza pouco, né, mobiliza pouco frente às urgências que as cidades já anunciam. Então, mas mesmo assim a gente acha que, enquanto Conselho, a gente precisa cumprir com esse papel de chamar a atenção, né, para as questões que são urgentes na cidade, sobretudo aquilo que diz respeito, e isso é uma agenda para a gente mesmo, ao que diz respeito à justiça climática, e por isso nossa coordenadora também de políticas afirmativas está aqui para dizer um pouco como é que andam essas discussões no Conselho e nas ações que a gente tem promovido no território paulista. Pode passar, Rafa. Antes de mais nada, assim, a mim, como presidente hoje, cabe dizer um pouquinho sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que teve sua criação através da Lei 12.378, de 2010, a lei que criou o Conselho, que regulamenta a profissão, e, a partir daí, um caminho de normatizações necessárias para fiscalizar, orientar os profissionais de arquitetura e urbanismo, o exercício profissional. Portanto, uma profissão hoje, né, a profissão de arquitetura e urbanismo regulamentada, ela possui legislação própria, e, portanto, o Conselho ele tem, né, não só essa missão, a de fiscalizar o exercício profissional, mas, a partir disso, proteger a sociedade. Pode passar também, por favor? Tem um mapa que a gente considera importante para dizer um pouco do papel que o CAL São Paulo, né, do Estado de São Paulo, cumpre no que a gente chama Sistema CAL, né? Então, no Brasil, hoje, estão ativos pouco mais de quase 240 mil arquitetos e urbanistas, sendo que quase 40% deles estão no Estado de São Paulo. Então, esses números que vocês estão vendo aí no mapa, né, anunciam justamente quantidade absoluta, né, o número absoluto de arquitetos ativos em cada estado, né? Então, para a gente ter um pouco da proporção que o Estado de São Paulo ocupa no Sistema CAL. E, do outro lado, a gente tem alguns dados de uma pesquisa recente que o próprio CalBR fez, em 2020, né, que dá para a gente um panorama que depois foi aprofundado no nosso Estado, mas que anuncia alguns números, algumas evidências que a gente julga que são bastante importantes para nortear aquilo que o Conselho vem se organizando para fazer. Se, por um lado, ele tem como missão primeira fiscalizar, orientar os profissionais, por outro lado, a gente entende que, nesse momento, já com um Conselho mais sólido, consolidado, né, um Conselho que é uniprofissional, jamais consolidado, a gente precisa caminhar em direção à valorização da nossa profissão, né, e principalmente a sensibilização de gestores, sociedade, sobre o papel que cumpre
o arquiteto e urbanista junto à sociedade. Então, a gente tem alguns números que talvez compareçam na fala dos meus colegas aqui, né, mas chamando a atenção para aquele que diz respeito a uma concentração de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas no campo de atuação de arquitetura de interiores, né, são mais de 60% dos arquitetos paulistas atuando em arquitetura de interiores. Por outro lado, né, as urgências que as cidades apresentam, né, enormes demandas para nós, né, todos os arquitetos urbanistas. Então, o que a gente tem dito é, não há demanda a ser criada, né, as demandas estão aí, né, esperando pelos arquitetos urbanistas, e o Conselho pode cumprir com um papel importante de trazer o arquiteto para mais perto dessas demandas, né, atuando junto a essas políticas. Fora essa concentração, também um outro dado importante é a baixa remuneração, né, o que nos leva a pensar algumas ações que promovam aprimoramentos, capacitações, benefícios para os arquitetos em suas trajetórias. No estado de São Paulo, a gente tem, dentre esses pouco mais de 70 mil arquitetos, esse é um número de 2024, metade deles atuando ali aqui na região metropolitana de São Paulo, né? A outra metade atua no interior e atua no litoral. Pode passar. Isso nos levou, desde já algum tempo, a nos organizarmos em 10 regionais no estado. Então, nós temos a sede aqui na capital, no centro de São Paulo, e temos outros 10 escritórios descentralizados nessas 10 regionais que aparecem na tela, né? São José dos Campos, Mogi, ABC, Santos, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Bauru, sendo essa uma divisão, né, que é organizacional, mas que é um grande desafio, né? Se a gente tem 645 municípios, a gente tem, por exemplo, Regional de São José do Rio Preto, com quase 130 municípios, e uma estrutura ainda pequena, para poder não só fazer o exercício de fiscalização, mas todo esse trabalho importante de aproximação e de relações que sejam institucionais. Nesse mapa, a gente vê alguns municípios que não tem nenhum arquiteto ativo. Quando eu digo ativo, eu quero dizer arquitetos que estejam registrados no Conselho. É um número importante, 55 municípios sem nenhum arquiteto, e esse número aumenta quando a gente olha para as gestões públicas, né, e a gente percebe que outros tantos, inclusive, não têm arquitetos na sua estrutura funcional. Então, são muitas prefeituras que ainda não têm no seu quadro, né, arquitetos urbanistas atuando. Quando tem, às vezes estão ali cumprindo aprovações de projeto, emissão de alvará, mas com pouca atuação ainda no campo do planejamento urbano, né, no desenho urbano, no urbanismo, no patrimônio, na assistência e assessoria técnica para habitação de interesse social. Então, são muitas frentes de atuação para os profissionais, e o Conselho vem procurando desenvolver algumas ações para fazer desenvolver esses campos e apresentar aos gestores, aos municípios, a importância de integrarem arquitetos às suas equipes, ou através enfim, de processos licitatórios, contratações de serviços, arquitetos para poderem colaborar com a implementação de políticas bastante importantes no território. Pode passar. Esse é só um mapa, a gente, né, essa MEBA, né, ela diz um pouco do modo como a gente está organizando a gestão 2024-2026, para a qual eu fui eleita presidente. Os meus colegas aqui também são conselheiros eleitos para esse quadro temporal. Nós temos, nesse momento, 7 programas estratégicos e 19 projetos. E essa forma, né, de cores que se sobrepõem fala um pouco sobre um esforço do Conselho em poder transversalizar as suas ações, fazer com que elas saiam de caixinhas e possam realmente ganhar, né, uma leitura, uma visão mais complexa, mais sistêmica sobre aquilo que, né, que diz respeito ao conjunto de ações que a gente vem promovendo. Um desses programas que a gente considera, dos projetos, né, que a gente considera muito importante, que tem sido o foco desse momento, é o projeto de apoio aos municípios, que esbarra um pouco em tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, né, mas outros tantos certamente também. Pode passar, Rafa. Aí eu vou passar agora a palavra. Posso eu mesma passar para o Lucas?
né, que vai falar sobre alguns aspectos da nossa agenda urbana ambiental. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Lucas Sestaro, sou arquiteto urbanista e na primeira gestão acompanhando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sou um dos conselheiros que faz parte como membro da Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial, a chamada CPUAT. E queria, antes de mais nada, saudar a nossa presidente Camila, na pessoa de quem cumprimento, também as colegas Mel, Carol, também cumprimentar o Rafael na moderação, e a todos que nos prestigiam nessa tarde para falar desse tema tão caro e importante e mais do que urgente, né? E a gente está falando mudanças climáticas e adaptabilidade dentro de uma ideia de agenda urbana ambiental, chamando de mudanças climáticas, né? Por conta de que até algum tempo havia alguma ainda ideia do que se era uma emergência que a gente estava vivendo ou se era uma mudança. E isso foi mais bem conceituado recentemente, entendendo que a gente já passou a fase da emergência, porque emergência foi entendido como aquilo que prenunciava uma mudança, um problema, e que a partir de que esse problema ele é assimilado, e a assimilação se deu em função do aumento do aquecimento global que a gente tem vivido, isso não dá mais para negar. O Acordo de Paris, né, firmado em 2016, aonde fixou como meta que o mundo deveria não aquecer mais do que 1,5 grau em média, né, a temperatura, e isso era para chegar a 2040, a gente, nos relatórios do IPCC, do 2022, já indica que a gente chegou muito próximo, e os dados de 2024 estão mostrando que a gente já atingiu 1,54 graus de aumento da temperatura média global. Então, por conta disso, já é uma mudança, já é algo que precisa ser pensado como adaptabilidade e a questão de organizar esses espaços, organizar as cidades, e por isso a agenda urbana ambiental como tão importante. Para o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde o início da sua atuação em 2012, aqui em São Paulo, a agenda urbana ambiental ela sempre foi colocada como um ponto de estratégia, importância, por conta da condição do que é o Estado de São Paulo, que a gente tem 44 milhões de habitantes, né? E desses 44 milhões de habitantes, metade dele vive na capital, e 97% vive em áreas urbanas no estado, né? Nós somos o terceiro estado com o maior número de habitantes urbanos, né? Isso vem crescendo, os dados mostram, né, que a cidade está vivendo esse momento de repensar suas formas de desenvolvimento e atuar em cima disso, e na atual gestão se entende que não tem mais como adiar essa discussão, né? Se puder passar o slide, Rafael, por favor, né? Esse é um dado para a gente, de que ilustra o que é esse momento alarmante, né? Do que era previsto para 2040, a gente já está atingindo. Em 2024, a gente chegou a patamares muito altos de temperatura, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Registrou-se com isso os eventos extremos. E a preocupação em relação a esse aquecimento, ele se dá por conta de que a gente está baseado em cima de modelos para prever catástrofes, prever eventos extremos, que a partir de 3 graus, que aumente, a gente não tem mais essa capacidade. Os modelos que estão aí, né, de meteorologia, não dão conta de prever o que seria o tamanho de uma catástrofe a partir de um aumento de mais do que 3 graus, né? Por isso, o resfriamento e pensar uma economia de baixo carbono, a descarbonização dos municípios, passa por uma questão bastante importante se puder passar, né, por conta de tudo que a gente tem vivido, né, e com isso percebendo períodos de chuva que são menores, mas mais intensos, né? O ano passado a gente lembra, aqui na cidade de São Paulo e também parte do interior do estado, um período que ficou todo cinzento, né, ali até setembro, outubro, por conta de falta de chuvas e por conta das queimadas, né, que o estado de São Paulo é um estado produtor importante, seja em agricultura com cana-de-açúcar, seja também na produção industrial, e por isso a gente tem um índice
bastante elevado em relação ao restante do país de emissão de carbono. E aí, né, as fotos elas tentam ilustrar, né, essas catástrofes, o que a gente tem visto, né? São Sebastião em 2023 com desmoronamento de encostas. Esse ano, nas vésperas do aniversário da cidade de São Paulo, lá em 24 de janeiro, a gente viu a estação do metrô submersa em água. A gente viu uma série de ruas com fiação destruída por conta de queda de árvore. E sem falar no Rio Grande do Sul, ano passado, né, onde a gente percebeu vários prejuízos, inclusive por conta do prejuízo da rede de lógica e de energia, as dificuldades da própria Defesa Civil atuar por conta de não poder chegar, não poder ter uma transmissão de informação que pudesse dimensionar de fato os problemas como a gente estava vivenciando naquele momento, né. Se puder, acho que pode passar a próxima, né? Então, eu falei do Estado de São Paulo, né, que é um ponto importante para o CAL, olhar para a questão dos municípios, olhar para essa agenda urbana ambiental por conta da complexidade, né, dos 645 municípios, que absorve uma população grande do país e 97% deles vivendo nas cidades, né? E que, além disso, dos 97% que vivem nas cidades, 81% vive em regiões metropolitanas, né? Metade da população está na Grande São Paulo e uma outra parte significativa também está em região metropolitana, visto que a gente tem uma extensão de São José dos Campos, Ribeirão Preto, toda a Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, também como região metropolitana instituída mais recentemente. Pode passar. E, para a gente ter uma ideia, né, do porquê falar dessa agenda urbana ambiental, né, esse levantamento, esse mapa, ele traz um levantamento de 2021 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, atualmente a CEMIL, né, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que mostra qual é a capacidade de resposta que os municípios do Estado têm tido para dar quando tem um evento extremo, né? Capacidade de resposta quer dizer devolver a cidade num tempo ao máximo da normalidade. Então, né, a gente conhece os meses de janeiro, os meses de cheia, aonde tem um transbordamento, onde tem alagamento de determinadas áreas da cidade, e que capacidade de responder a esses eventos seria de devolver a população o mais rápido possível. E aí a gente percebe, né, que os municípios verdes são aqueles que têm uma capacidade de responder mais rapidamente. E pode parecer contraditório, porque São Paulo, a capital, né, está ali colocado, né, um verde não mais escuro, mas o segundo nível de verde, né, como um dos municípios que tem essa capacidade de responder aos eventos climáticos, né. Então, e São Paulo é notícia quase que semanalmente, né? A gente vê uma série de problemas que acontecem na cidade e a gente fica instigado. Então, se São Paulo está no verde, imagine essas cidades mais vermelhas, como é que se dá a capacidade de responder a um evento desse tipo, né? O próximo slide, ele mostra, né, também aí a questão de ter um índice de adaptabilidade urbana para essas mudanças climáticas. Isso porque, né, o governo federal está construindo o Plano Clima, o governo do estado também está construindo a sua agenda ambiental. Alguns municípios já têm plano para a adaptabilidade climática, outros sequer passaram por isso. Esses vermelhos são aqueles que estão distantes dessa realidade de pensar a adaptabilidade climática. E, com isso, a gente coloca uma parte significativa da população em risco, né? Sem falar na questão econômica, nos prejuízos que tem e tudo mais. Pode passar, né? E aí, né, para a gente já avançar no que seria pensar a adaptação às mudanças climáticas, né, essa palavra da resiliência, né, que é muito colocada hoje, né, seria essa capacidade de se organizar para esses eventos extremos. A gente, por exemplo, quando aconteceu agora, 24 de janeiro, em São Paulo, as enchentes que alagou até a estação de metrô, né, ali se percebeu que as redes de infraestrutura que a gente tem, elas foram pensadas para aguentar os piscinões, isso, né, chuvas de 200 milímetros
por até 2 horas, né? E a chuva que teve foi muito maior que isso, né? Então a gente não tem mais essa capacidade de absorver todo o volume de chuva, o volume toda essa parte do que acontece de problemas, né? E por isso precisa se adaptar a cidade a essa nova realidade do século XXI, mediante ao que são as mudanças climáticas. Sem falar na questão de que os que mais sofrem, né, com esses danos causados pelas mudanças climáticas é a população de mais baixa renda, né? Então, os relatórios mostram também isso, de que as áreas informais das cidades são aquelas que estão mais expostas a todo o problema de prejuízo, de desalojamento, né, e uma série de aspectos que prejudica a população, né? E, com isso, né, traz uma necessidade de se olhar e repensar as formas de ocupação, né, aonde reaproveitar os edifícios, né? Pensar a cidade compacta, pensar novas redes de infraestrutura, pensar soluções baseadas na natureza é uma premissa importante, né, para essa nova realidade do que os municípios vivem. No próximo slide, né, aí só lembrando as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que embasa, de certo modo, essa agenda ambiental urbana, né? Destaco 2 dos ODS, principalmente, né, que é a questão da cidade sustentável e da aliança pela mudança climática, né, como os que estão pautando essa organização de uma agenda urbana ambiental. Então, assim, tem uma série de coisas para serem ditas sobre isso. O CAU tem publicação sobre essa agenda, né? Não vou me alongar mais, já foi um aperitivo, né, sobre esse tema, e passo então para o Rafael, agradecendo a oportunidade. Legal. Obrigado, Lucas. Eu acho que, a partir da fala da presidente e do Lucas, a gente pode mirar, né, nos desafios que os municípios precisam enfrentar em face a esses problemas que foram expostos aqui, e com o olhar do papel da arquitetura, do urbanismo, dos arquitetos e urbanistas, para o enfrentamento desses dados que foram colocados aqui, mas que ainda são dados mais gerais. E esse cenário ele fica mais complexo quando a gente fala, né, dos graves problemas de desigualdade social que a gente enfrenta nas cidades. Quando o Lucas fala do verdinho na cidade de São Paulo, se a gente for avançar nessa escala do mapa e olhar esse mapa de verdinho até o vermelho por bairro, muito provavelmente, né, certamente a gente vai ver uma periferia com uma condição pior. Então, para a gente olhar um pouquinho mais de perto, eu queria passar para a nossa coordenadora de políticas afirmativas, Mel, para fazer a sua fala. Obrigada, Rafael. Então, eu vou fazer agora a contextualização da questão da justiça climática e trazendo também a questão do racismo ambiental. Primeiramente, para colocar a questão ambiental relacionada também com a questão social. Porque, muitas vezes, quando a gente pensa em soluções para as questões ambientais, para os problemas que a gente tem enfrentado, muitas vezes eles estão desassociados, desconectados com a realidade social que a gente tem aqui no Brasil. Então, o termo racismo ambiental, muitas vezes é questionado, né, mas racismo, o que racismo tem a ver com ambiental? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque a gente associa o termo racismo a uma agressão física ou uma agressão verbal, como o jogador de futebol, Vinícius Júnior, sofre lá no Real Madrid, aquela agressão direta. Mas a gente não associa o racismo quando as comunidades negras, periféricas, estão diariamente convivendo com deslizamento, diariamente convivendo com enchentes, diariamente convivendo com dificuldades
que são causadas por essas desigualdades ambientais, urbanas, que são causadas por esses problemas climáticos que o Lucas trouxe aqui para a gente. Então, esse olhar social para relacionar a questão climática com a questão social. Então, o racismo ambiental faz essa leitura. Então, aqui eu trago um exemplo do Distrito Federal, da favela do Sol Nascente, que é a segunda maior favela do Brasil, está próximo do bairro do Lago do Sul, que é o bairro um dos mais ricos do Brasil. Então, o que é essa diferença numa mesma cidade, numa distância de menos de 40 quilômetros, entre essas distintas, o que tem de diferente? Então, a gente tem ali uma população mais negra, uma população mais periférica e uma das áreas com menos árvores e menos acesso a essa questão ambiental. E, de outro lado, uma área muito mais verde, uma área com muito mais acesso à água, acesso às questões que, do outro lado da favela do Sol Nascente, não tem. Então, esse é um exemplo claro de qual a gente pode entender como a questão social, que é renda, classe social e a questão de raça, está também relacionado à questão ambiental. Então, a gente entende que quem mais produz desigualdade ambiental, no caso, as pessoas que mais causam poluição, são as que menos são afetadas por esses problemas. Quem está sendo afetada diariamente por esses problemas? Quando a gente pensa quem vai sofrer esses problemas ambientais, quem está sofrendo isso é a população periférica, é a população mais pobre, é a população preta. Então, é importante que isso seja colocado quando a gente está tratando da questão ambiental. Então, fiquei muito feliz com o convite aqui de participação dessa mesa, porque é importante a gente não fazer o olhar técnico de soluções técnicas sem considerar a questão social. Então, eu trago aqui para vocês também um estudo que é do Instituto Polis, que fez na cidade de São Paulo, na cidade de Salvador, em uma cidade do Nordeste também, na capital Recife, em Pernambuco, e eles fizeram essa relação da cidade com um olhar urbano ali, olhando para as periferias e relacionando as áreas de risco de deslizamento, risco de enchentes e relacionando com a população que morava ali. Então, a gente sabe aonde está atingindo essas questões climáticas, quem está sendo atingido de fato. Então, eles fazem essa leitura a partir do que eles identificam aqui na cidade de São Paulo. Então, esse é o mapa macro. Então, o Lucas trouxe ali a cidade de São Paulo reagindo bem àquela justiça climática. Quando a gente olha para a capital, quem está, de fato, sendo atingido por essas questões? Então, o Instituto Polis faz uma pesquisa muito importante e que embasa diversos outros pesquisadores. Esse conceito do racismo ambiental, ele não é um conceito novo, ele vem sendo estruturado desde 1981, por um pesquisador chamado Benjamin Frank Chaves Jr., que é um pesquisador negro nos Estados Unidos, que começou a relacionar como os bairros negros, que nos Estados Unidos são mais separados, segregados, de fato, eles estavam sofrendo muito mais com a questão do lixo industrial. Então, as indústrias da região optavam pelo descarte desse lixo industrial nos bairros mais periféricos e nos bairros negros. Então, eles eram muito mais atingidos com a questão da saúde e essa pesquisa começou em 1981 e até hoje a gente tem diversas pesquisas que tentam avançar sobre essa temática, relacionando quem está sendo afetado. Então, isso é importante colocar que a ONU já tem se debatido por esse tema. Então, a gente vai ter a COP30 aqui no Brasil, mas há 3 COPs atrás, a COP27, a gente já teve a discussão como principal eixo, que era o racismo ambiental. Então, o tema da COP foi sobre racismo ambiental, a qual tinha um olhar voltado para essas questões sociais. E aqui no Brasil a gente vai falar mais uma vez sobre isso, e existe uma movimentação social de comunidades quilombolas, comunidades indígenas e comunidades negras que estão se mobilizando para fazer esse olhar voltado, relacionando a questão ambiental com a questão social. Pode passar.
E aí, aqui eu trago uma imagem para a gente pensar, então, como que a justiça climática entra? Porque aí a gente falou da questão social, falamos aqui do racismo ambiental. O que é justiça climática? É entender que esses afetos dos problemas climáticos precisam ser igualitários ou não afetar mais a população pobre, periférica, negra, de forma diferente de outras populações. A gente sabe que hoje a gente sofre com desastres ambientais que não escolhe lado. E a questão ambiental, ela não vai só. A gente sabe que a população negra é mais afetada, que a população periférica é mais afetada, mas ela vai afetar todo mundo. Se todo mundo não se mexer, não vai ser só a população negra, não vai ser só a população periférica que vai arcar com esses custos, todos nós iremos arcar, mas a gente sabe que hoje a gente tem dados que comprovam como isso está sendo de forma desigual. Então, é importante que a gente pense na justiça climática como uma forma de equilibrar tanto a questão ambiental, tanto como a questão social. Então, a gente busca que dentro da cidade a gente tenha uma igualdade urbana, que a gente tenha acesso a residências que não sejam em áreas de deslizamento, que a gente proporcione uma justiça climática pensando nesse afeto dessas questões ambientais na população. Então, como que a gente resolve isso, dessa justiça climática? Então, aqui eu coloquei algumas fotos de exemplos, mas são mesmo para ilustrar como essa vivência diária. Então, aqui, só para fazendo o fechamento, eu fui uma pessoa que morou durante 18 anos numa área de alagamento, a qual todos os anos, durante as chuvas de dezembro para janeiro, no Natal, alagavam. E a gente falar de racismo ambiental não é falar sobre desastre ambiental, porque eu morei lá durante 18 anos e durante 18 anos alagou, e eu saí de lá e continuo alagando todos os anos. E quando a gente fala de desastres ambientais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi um desastre sem proporção, atingiu milhares de pessoas, mas isso aconteceu uma vez. O que a gente vivencia do racismo ambiental, e essa é a principal diferença, é que acontece todos os anos. Todos os anos a área continua alagando, todos os anos essa população convive com deslizamento, convive com esses desastres, com esses problemas ambientais. Então, essa é a principal distinção. A gente entende que esses eventos climáticos extremos, como que aconteceu agora aqui em São Paulo, eu considero esse do Rio Grande do Sul também é um desastre extremo, eles são relevantes e precisam ser combatidos e atingem todo mundo, mas mesmo nesses desastres extremos, a população quilombola do Rio Grande do Sul foi uma das mais afetadas e até hoje ainda não conseguiu se recuperar, está passando por diversas dificuldades aí para se reestruturar, mesmo após esse período. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Mel. Bom, eu acho que fica evidente, né, o desafio que a gente tem, o papel dos arquitetos urbanistas face a esse desafio. Se, né, nas últimas décadas, os debates sobre direito à cidade, direito à moradia, passa, né, pelo direito ao acesso ao saneamento ambiental, a áreas públicas de qualidade, né, aos equipamentos públicos. A situação atual de emergência climática descortinou ainda mais, né, essa desigualdade. A gente segue precisando de saneamento ambiental, de segurança fundiária, de infraestrutura urbana, mas isso nos coloca um desafio maior, que é pensar isso na agilidade que, historicamente, os governos não têm, né? E aí, então, para complementar a nossa fala aqui, eu queria passar para a Carol Nunes, para falar, então, das possibilidades de atuação, né, o papel dos arquitetos urbanistas diante, então, do desafio da emergência climática que a gente passa hoje. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer Camila pelo convite, Rafael, os colegas de comissões. Acho que é importante a gente olhar para as frentes de atuação de arquitetos e urbanistas e para as condições que um conselho como o nosso tem condição de auxiliar nesse processo que não é recente, que não é mais uma urgência, não é mais uma emergência, né? Já que, se a gente for pegar num histórico,
se discute, óbvio, não se falava de mudança climática, não se falava do mesmo conceito quando se discutia a camada de ozônio na década de 90, de 80, mas já se discutia, né, já se estudava a relação da atuação do homem no território e como isso poderia afetar negativamente as futuras gerações, e nós hoje estamos com uma batata quente na mão, é isso. Né? E essa batata quente, ela não é de um ou outro, nem daquele que criou o problema, nem daquele que está vivenciando os problemas decorrentes do que está acontecendo, mas ela é, como a Mel já falou brilhantemente, ela é vivenciada de formas diferentes. E eu acho que, para a gente não cortar os pulsos, né, a gente fala, já foi, não tem mais o que fazer, acho que é importante a gente olhar como que a gente atua diante disso. Né? Quando o Lucas coloca o mapa com os verdinhos e vermelhinhos e tudo mais, na minha cidade, é verdinho? É vermelhinho? O que eu posso fazer diante desta situação? Pode passar, Rafael. E eu acho que aí mora a principal questão. Né? E a Camila, na fala dela, fala muito rapidamente disso, e é importante que essa sala não chama tanto atenção como outras. Talvez porque parte dos atores que possam fazer diferença nessa discussão ainda não perceberam o quanto essa discussão pode ser rentável, pode ser parte de um campo de trabalho, pode ser área de estudo, pode ser desenvolvimento de materiais, pode ser uma série de coisas que hoje são entendidas como discussões conceituais. E nós não estamos falando de conceito, nós estamos falando de prática. Porque quando a gente sai na rua e a temperatura é 40 graus, todo mundo sente 40 graus. Né? Ainda, mesmo as pessoas que estão no ar-condicionado, em algum momento elas saem do ar-condicionado e passam pelos 40 graus. Então, entender que as possibilidades de atuação não são exclusivas de arquitetos e urbanistas, de engenheiros ambientais, da universidade, do governo, das universidades, de conselhos profissionais. Tem uma série de atores que podem fazer parte para atuar na solução ou na mitigação. Solução, acho que não discutimos mais, mas a mitigação dessa mudança, a diminuição da sua velocidade e atuar diretamente na adaptação da cidade para que os eventos extremos atinjam as cidades com menor intensidade e para que as respostas possam ser mais efetivas para a população. Então, essa luta não é de um ou de outro, essa luta é de todos, e cada um pode lembrar de um ator a mais. Cada um pode trazer para esse jogo um ator a mais que possa intervir diretamente ou indiretamente para que essas soluções sejam desenvolvidas. Pode passar? E aí o CAL tem feito um processo de fomento de atuação, e aí entendo que é muito importante para que os profissionais de arquitetura e urbanismo tenham essa maior clareza, essa maior informação sobre áreas e possíveis desenvolvimentos de atividades que possam mitigar e adaptar as cidades em relações bastante distintas. Eu vou olhar aqui para trás, porque eu não consigo enxergar ali. Então, a gente tem estabelecido acordos de cooperação técnica com o Ministério das Cidades, com a SPU, a Superintendência de Patrimônio da União, e aí num processo de regularização fundiária muito bacana, com o IFAM, com a ONU Habitat,
Também apoio e fomento a projetos de assistência técnica em habitação de interesse social, que aí mora um campo imenso de atuação para arquitetos e urbanistas, porque com a legislação federal instituindo o direito do cidadão ao acesso à arquitetura e urbanismo, e a assistência técnica para a arquitetura e urbanismo, o arquiteto precisa se colocar nessa posição também, dessa atuação, e muitas vezes isso não é enxergado pelo estudante que sai da universidade ou pelo profissional que está atuando no município, essa relação entre os problemas da cidade e como a assistência técnica pode chegar lá para atuar diante desses problemas. Então, tem uma série de cooperações de apoios, de fomentos, com investimento de recurso do CAL, para que os arquitetos e urbanistas tenham acesso a essas informações e possam também trabalhar diante disso. Alguns dos projetos que são muito interessantes também dizem respeito à residência, porque arquiteto e urbanista não faz residência, não é uma coisa instituída, a residência, como o médico faz residência, mas em assistência técnica para habitação de interesse social, por exemplo, é interessante que houvesse residência, porque muitas vezes as pessoas têm um preconceito com relação a esse trabalho, ou com relação a possibilidades de atuação e de projeto mesmo, em áreas de favela, de comunidades nas cidades, e aí se afastam desse campo de trabalho que pode ser muito promissor. Pode passar. Então, aí só uma lista um pouco do investimento que foi, do fomento que foi feito em cidades, nas cidades aqui do estado de São Paulo, no último período, então, teve um investimento de quase 3 milhões de reais em fomentos para projetos e para as cooperações, exatamente nessa linha de como que a gente exemplifica e traz o arquiteto urbanista para esse campo de trabalho que é tão rico. Pode passar, por favor? Além disso, também, um dos projetos desse mandato é o projeto Clima e Adaptabilidade, que tem sido tocado pela Comissão de Planejamento Urbano, Ambiental e Territorial, e a gente tem feito muito esforço para que o debate do projeto Clima ele extrapole somente a relação com o CAL e possa trazer atores da sociedade, trazer outros atores para a discussão, para desenvolver, de fato, uma atuação mais relevante, e de público maior, para que a gente possa divulgar e discutir outros tipos de soluções, com editais de boas práticas, com seminários, a criação de estamos encaminhando agora a criação de uma câmara temática de clima e adaptabilidade. Então, discutindo, colocando para fora do CAL e também criando situações de fomento para que esse assunto seja tratado. Pode passar? E aí, é importante colocar que, nesse rumo de conversa que a gente está tomando, são várias, eu falei um pouco no começo, mas são várias as áreas de atuação do profissional de arquitetura e urbanismo que podem ser potencializados e gerar mercados de trabalho mesmo. Porque se o arquiteto urbanista está trabalhando quase que mais da metade deles, como foi colocado no início da apresentação, mais da metade deles está trabalhando em uma única área, por que não em mudanças climáticas, adaptação e gestão de risco? Por que não em tecnologia de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, para ajudar no desenvolvimento de materiais, por exemplo,
materiais, técnicas, soluções que possam ser utilizadas em autoconstrução, em projetos de assistência técnica em habitação de interesse social, que possam solucionar problemas de comunidades e favelas. Materiais que sejam mais... Vou dar um exemplo aqui. Um dos projetos que foram fomentados pelo CAL no ano passado, eu tive a oportunidade de participar como gestora, naquele momento, de uma prefeitura, e nós usamos uma tecnologia de blocos encaixáveis que eram fáceis de carregar, pesava 10 quilos cada bloco, para fazer muro de arrimo numa área de risco. Então, a tecnologia aliada com uma facilidade de acesso, com uma facilidade de entrega de material, com uma facilidade de fazer mutirão, por exemplo, diminuindo o custo de uma obra. Então, esse tipo de solução pode ser interessante, área de mercado, para arquitetos e urbanistas. Paisagem urbana de espaços públicos, como que a gente pode criar piscinões alagáveis, uma série de soluções que estão já aparecendo nas cidades, mas que também impactam na redução de riscos, na mitigação das mudanças climáticas. Também no transporte e mobilidade urbana, no projeto urbano, que aí seria, acho que o sonho, né, de todos nós, que todas as cidades tivessem arquitetos e urbanistas planejando a cidade, sem querer aqui rebaixar nenhuma outra profissão de pessoas que estão atuando nessa área, mas nós somos os profissionais que são formados para isso, né? Nós temos a formação específica para isso. E desenvolvimento e planejamento urbano e regional, que também é uma das questões, tanto quanto não atinge, a mudança climática não atinge somente um ou outro, atinge a todos, também ela não atinge no limite do risco do mapa, né? O risco do mapa que delimita cidades, o clima não está muito se importando com isso. Então, quando enche a cidade e a cidade vizinha, também quando desliza, o trânsito não muda somente para uma cidade. Então, a questão de desenvolvimento regional, de soluções regionais, de articulações entre municípios, e fazer isso com projetos que possam abarcar soluções mais amplas e não tão pontuais, isso também pode ser uma área de mercado muito importante e acho que é importante falar de mercado hoje aqui, né, nesta feira, porque é o que está sendo discutido em tantos outros lugares dessa feira, e aqui também é preciso colocar, porque o arquiteto urbanista que vai atuar nesse sentido, ele também precisa trabalhar, e essa área de mercado está precisando de arquitetos e urbanistas. Então, acho que é isso, concluindo. Muito obrigada a todos. Obrigado, Carol. Antes de abrir a palavra, eu queria pontuar e destacar aqui que, além, né, dos acordos que foram apresentados, a gente estabeleceu também um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para discutir, né, os assentamentos rurais, o papel que o campo tem em relação às cidades, o potencial que as ocupações rurais têm no sentido de tanto de prover alimentos, mas de fixar a população, evitando a concentração de população urbana, enfim, discutir modelos de agrovilas, habitação digna no campo, e destacar o que a Carol colocou ali também, do convênio que a gente assinou com o Ministério do Meio Ambiente, através da sua Diretoria de Meio Ambiente Urbano, no âmbito do Programa de Cidades Verdes Resilientes. A gente está trabalhando com eles para dar luz a boas práticas em soluções urbanas que busquem mitigar, né, problemas ambientais, sensibilizar os municípios da importância
de olhar para esse tema e o papel dos arquitetos. Então, a gente, enquanto Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro das políticas públicas, a gente enfrenta 2 desafios, né? O desafio de tentar desconcentrar a atuação profissional dos arquitetos, 60% na arquitetura de interiores, como a presidente falou, né? E mostrar para o poder público, para os municípios, a importância da função social do arquiteto urbanista para contribuir com o debate e a proposição dessas soluções. Então, eu queria abrir a palavra, ver se alguém gostaria de colocar alguma questão, e a gente fica aqui à disposição. Boa noite, eu sou Ana Carolina, da Ares Sustentabilidade, e eu queria perguntar o que o CAL está fazendo em relação à formação desses novos arquitetos, em pensar nesse urbanismo sustentável, em pensar nessa parte, porque a gente tem urbanismo, a gente tem conforto, a gente não tem essa união desses cursos, e eu acho que isso é uma das partes mais importantes para a formação desses novos arquitetos que vão vir aí. Então, qual que vai ser essas ações que vocês estão pensando para esses novos arquitetos? Bom, é uma pergunta legal, assim, porque a gente, de fato, traz aqui um recorte, né, das nossas ações. O Conselho ele atua a partir de comissões. Como eu disse, sempre que possível, a gente tenta transversalizá-las. No caso, a gente tem uma comissão de ensino e formação que faz, né, a aproximação com as instituições de ensino, com os cursos de arquitetura e urbanismo, sendo essa uma primeira tarefa, né? Boa parte dos cursos, a gente tem mais de 250 cursos de arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo, e somente 30 e poucos registrados no Conselho. Então, o desafio primeiro é esse da aproximação. Caiu. A gente faz palestras, a gente tem, né, algumas palestras que são relacionadas ao tema e que vão apresentando as discussões, tanto do ponto de vista conceitual, mas, sobretudo, esse também da prática profissional. E a gente faz isso tanto em cursos registrados ou não. E essa é uma atividade super... Nossa, hoje está caindo tudo. E essa é uma atividade super importante do Conselho, porque nos aproxima dos estudantes. Mas a gente, desde o ano passado, vem procurando criar outras estratégias de relação com os estudantes, com os profissionais docentes, e a gente tem recebido muitos alunos, estudantes recém-formados, na nossa sede, nos nossos escritórios. Uma coisa assim, bem objetiva que a gente fez, já desde a gestão passada, e que ganhou muita força, parece uma coisa menor, né? Mas a gente criou um negócio que chama Destaque, num edital que nós temos já há 4 anos, que é de premiação de trabalhos de graduação, trabalhos finais, os TCCs, né? Mas também projetos e projetos executados por profissionais nas várias cidades do estado. Tem lá algumas categorias de premiação e tem o destaque para 2 temas, né? O tema da diversidade foi a gente implantou recentemente o tema das mudanças climáticas, e isso invadiu, né? A gente entende que contribuiu por fazer uma disseminação do tema, né? Porque um monte de gente participa, são muitos trabalhos premiados, tem uma premiação que se dá no interior, né? Nas várias regionais, depois aqui na sede. E o que era 2, 3 trabalhos destacados, esse ano a gente teve mais de 100. Então, a gente já vai ter que repensar essa estratégia do destaque, porque não dá para dar todo ano 100 prêmios em destaque. Então, essa é uma estratégia que a gente adotou. Fora os seminários, né? Eu acho que os seminários a gente tem conseguido, nesse último ano, entender como que a gente mobiliza uma rede importante para não falar para dentro, né? É difícil falar para fora, né? Mobilizar as pessoas, fazer com que elas participem. Então, a gente tem adotado uma infraestrutura e uma rede de mobilização para fazer com que esses seminários eles tenham, de fato, um grau de participação grande. A gente vai ter, agora em junho, um seminário nacional, que a gente está, inclusive Lucas está à frente da organização, estabelecendo como um pré-COP, né, os vários pré-COPs que a gente vai procurar fazer e que culminam para o sistema CAL na conferência internacional que vai acontecer entre 4 a 6 de setembro em Brasília, né? Está sendo promovido pelo CAL-BR, com participação de todos os estados.
Então, os estados têm, dentro do possível, procurado fazer eventos preparatórios para levar conteúdos, sendo esse evento um evento internacional e que a gente está fazendo o possível para poder convidar todos os arquitetos e urbanistas do país, né? A presidente Patrícia está aqui, estou olhando para ela, né? A presidente do CAUBR está aqui, e tem sido um esforço grande de todos nós. Então, acho que os eventos aí das instituições de ensino, os editais, que sempre que possível eles incorporam estudantes, né? Quando esses editais que a Carol mencionou, Rafa também, eles são muito importantes, né? Eu estou vendo que tem alguns jovens, talvez arquitetos, são arquitetos? Sim, estudantes. É isso, né? Eles vão se aproximando da gente. Os editais, eles são uma baita oportunidade assim para poder ampliar, não, porque eles são de capacitação, mas também são de elaboração de projeto. E os arquitetos que são contratados para atuarem nesses projetos, eles são inclusive remunerados, né, através de uma organização da sociedade civil pelo Conselho. Então, eu convido a todos, inclusive, para entrarem. Hoje a gente está adotando uma plataforma, que é a plataforma Prosas, para poder fazer a divulgação dos nossos editais. Todos eles, o de ATIS, o de patrimônio, todos eles têm lá, né, um destaque grande para as questões que são de ordem ambiental, né, e que tratem dos riscos, que tratem dos impactos relativos às mudanças climáticas. Então, com isso, a gente também, não só a partir de palestra, mas também a partir da prática profissional, colocando o profissional em contato com técnicas, com questões que sejam conceituais, com uma experiência junto ao poder público, a gente entende que vai colaborando em fazer com que o profissional de arquitetura e urbanismo mais e mais participe, né, dessas mitigações/soluções. Né? Também tem o edital da ATIS, o próximo é sobre racismo ambiental. O próximo edital de ATIS, o que a gente vai lançar esse ano, ele vai tratar como um tema guarda-chuva racismo ambiental. Então, a gente vai ter capacitação e projeto tratando. Os editais são para a gente desenvolvimento profissional, lidar com demandas da sociedade e estabelecer um tema de discussão do Conselho com os profissionais e com a sociedade. Então, a gente quer poder tratar de racismo ambiental a partir desse edital esse ano. Obrigado, presidente. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, eu gostaria de agradecer a presidente Patrícia, por favor. Queria parabenizar o CAU São Paulo, na figura da presidente Camila, dessa iniciativa, desse painel. Ele foi didático, ele destrinchou o território paulista. Eu fiquei sabendo muita coisa aqui através de vocês. Eu acho que traz um olhar do Conselho, aquele olhar humano. É o olhar que a gente precisa ter, além da prática profissional, obviamente, de olhar questões de ensino e informação, mas também olhar o futuro, né? Olhar o futuro das cidades. Nosso país, que é um país tão diverso, e esse recorte, através do território paulista, que é realmente um território que ele é muito densificado, ele traz para nós o que vai acontecer nos demais territórios. É um futuro do que vai acontecer quando as nossas cidades realmente elas se densificarem, porque esse é o futuro, né? A densificação realmente vocês trazem para nós um recorte muito importante e a forma didática foi excepcional. Parabéns ao CAU São Paulo. Obrigado, presidente. Então, antes de encerrar de forma definitiva aqui, eu queria fazer um convite aos presentes. No dia 11, agora sexta-feira, o CAU São Paulo vai estar presente num painel aqui na frente, na Arena de Conteúdos da ENIC, com o título Quem irá construir o nosso futuro urbano? O papel do arquiteto na coordenação de projetos sustentáveis. Esse bate-papo vai ser tocado pela nossa colega conselheira Ana Paula Cury, e será, então, no dia 11 de abril, da meio-dia a meio-dia e 40. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e até mais.